Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Vinícius Moreto. Estamos entrando no ar aqui com um podcast interessantíssimo hoje com o Dr. Luiz Jorge Moreira Neto, infectologista e mestre em doenças infecciosas. Seja muito bem-vindo, doutor. Valeu, Vinícius. Obrigado pelo convite, estar aqui, poder falar com todo esse público nosso aqui de Maringá, região, sobre assuntos tão importantes, né? E é um assunto que, podcast, você sabe, né? Vai para o Brasil e para o mundo inteiro. Exatamente. Então, a gente vai informar, você vai informar o Brasil inteiro sobre doenças infecciosas, que todo mundo passa por isso, mas muitas vezes as pessoas têm vergonha de comentar com alguém, perguntar para alguém. E aqui, hoje, a gente vai fazer um conteúdo muito legal. Primeiramente, queria te agradecer pela presença. E já queria começar perguntando, doutor, como tudo começou na sua vida, de onde você veio, como começou o interesse, essa sua jornada na medicina? Cara, minha história na medicina é uma história que ela não é muito típica, né? Tem muita gente que fala, quero ser médico desde quando era criança, não sei o quê. Eu nunca tive isso. Mas quando eu tinha meus 16 anos, precisava definir uma profissão. Eu era muito bom em biologia, né? Era um pouco tímido, tinha um pouco de dificuldade para conversar com as pessoas e tal, mas achei que medicina podia ser uma boa, comecei a me dedicar, passei no vestibular, sou de Londrina, fiz faculdade lá na UEL, fiz a minha especialização lá na UEL também. E depois de todo esse tempo aí, quase 10 anos de estudos, né? Em 2007 eu vim para Maringá e tô aqui desde então. Não tenho família aqui, não tenho parentes aqui, nada, mas desde essa época aí eu achei uma cidade legal para morar, bem próxima da cidade da minha família. Achei que ia ser muito legal trabalhar aqui. E tô aqui até hoje. 16 anos depois, tô aqui, virei um maringaense, meu filho é maringaense e tô feliz demais de estar aqui. Maravilha. Maringá é uma cidade incrível, né? De verdade. Mas eu queria entender melhor o que te atraiu para essa especialidade, esse estudo de doenças infecciosas. Estudo das doenças infecciosas, desculpa. Isso. É uma área que sempre me chamou a atenção. Porque os pacientes apresentam inúmeros sintomas, é uma área que a gente chama de multissistêmica. Não é que nem o cardiologista que trata do coração, não é que nem o pneumologista que trata do pulmão, o ginecologista que trata de mulheres, o urologista que trata de homens. Não, a gente trata de uma série de doenças que podem acometer desde a cabeça, por exemplo, a meningite, até o dedão do pé, por exemplo, uma micose de unha. Então é uma área que ela é multissistêmica, muito clínica, depende muito da gente fazer uma boa consulta, examinar bem o paciente. E, cara, isso aí me atrai demais na medicina e posso te falar, sou plenamente satisfeito com essa área. É uma área, acho que, se a gente for esclarecer aqui, eu acho que 99,9% da população mundial às vezes sofre com... Pode ser uma pequenininha, né? Uma doença infecciosa pequenininha, mas sofre de repetição, no caso, né? E aqui, preparei umas perguntas para você, mas eu queria entender também sobre essas infecções de repetição, por que elas são um problema tão, de imunidade, por que ela causa isso nas pessoas? Olha, desde quando eu comecei a especialidade, a gente vai cuidando de pacientes que têm doenças infecciosas, mas as infecções de repetição sempre foram um grande desafio para essa especialidade, porque não é raro que uma paciente chegue no teu consultório falando que tem candidíase, ou que tem herpes, ou que fica com infecção urinária 1, 2 vezes por mês, ou infecção respiratória, tipo sinusite, tipo faringite. Isso daí é muito comum e os pacientes sofrem demais sem ter muita resposta aos tratamentos convencionais. Eu sempre quis ajudar esse tipo de paciente e o tratamento convencional, em geral, não dá uma resposta boa, o paciente fica insatisfeito, ele roda por diversos médicos e sempre cai na mão do infectologista. E a vontade de ajudá-los, de querer que eles realmente tenham um resultado positivo a partir daí, me levou a querer estudar cada vez mais. Tanto é que eu fiz o meu mestrado em infecção urinária causada por bactéria multiresistente. Ou seja, é algo que eu, além de atender, algo que eu estudo como um pesquisador. Então, a infecção de repetição, infecções de repetição, elas são elas estão ligadas com a questão da imunidade baixa das pessoas, porque tem esse, não é mito, né? Tem esse ditado que as pessoas, quando elas estão um pouco resfriadas, estão espirrando por aí, estão com alguma coisinha, tendem a falar assim, eu tô com a imunidade baixa, por isso que eu ando assim, ou como tô comendo pouco, tô com a imunidade baixa. Isso realmente é verdade ou é um mito? Imunidade baixa realmente existe. E eu vou dar um exemplo para vocês. Existe uma situação específica
de que quando a gente vai fazer um exame de imunidade, a gente pede para um paciente que passou a noite em claro, por exemplo, uma enfermeira que trabalhou à noite, um guarda noturno, um motorista, que ele não pode colher aquele exame, porque o resultado daquele exame vai dar 30% mais baixo. Ah, ele influencia tudo. Influencia. Então, se a gente fosse colocar na ponta do lápis uma variação de imunidade que seja mensurável, dá pra gente fazer um exame em alguém que passou a noite em claro e essa pessoa vai estar com esse exame até 30% a menos do que uma pessoa que dormiu aquelas 7, 8 horas regulamentares. E sim, imunidade baixa existe. Tem gente que fica resfriado com frequência, tem gente que fica com candidíase, com herpes, tanto herpes labial quanto herpes genital. E todas essas situações podem ser decorrentes da imunidade baixa, mas não só elas. Mas como, por exemplo, só te interrompendo um adendo, como que nós, seres humanos, descobrimos que a gente tem imunidade baixa no decorrer da nossa vida? Porque às vezes tem pessoas que elas fazem tudo muito certinho, né? Elas comem bem, elas têm o dia a dia normal, descansam bem, têm o seu horário de sono certinho, mas acontece com muita frequência ficar doente por conta de imunidade baixa mesmo. Organismo é organismo, né? Cada um tem o seu, mas como que a gente descobre isso? Existe algum tipo de exame? Sim, existe sim. A imunidade baixa ela é tão importante que, para o teu público, uma informação, inclusive, a gente desenvolve câncer todos os dias. Mais de um até. Todo dia a gente tem um câncer novo no nosso organismo. A nossa imunidade vai lá, pega ele e resolve. Sério mesmo? Se a nossa imunidade não dá conta desse câncer, ele progride e vira a doença, o câncer. Então, veja, a importância disso daí. Caraca. E dá pra gente mensurar. A gente tem basicamente 4 eixos de imunidade. Imunidade inata, aquela que a gente já nasce com ela, que ela responde a qualquer estímulo, mesmo que o organismo não conheça. Imunidade celular, que é quando as células conhecem aquele estímulo e vão buscar ele especificamente. Imunidade humoral, que é pelos anticorpos. E imunidade pelo sistema complemento. Eu costumo comparar isso com 4 batalhões de um exército. E o batalhão é composto por soldados. A gente tem os soldados da imunidade inata, da imunidade celular, da imunidade humoral e da imunidade pelo sistema complemento. E como é que a gente avalia se um batalhão do exército está bom para combater uma guerra? Primeiro, número de soldados. A gente tem que saber se ele tem soldados em quantidades suficientes, certo? Então, está previsto que o batalhão tenha 600 soldados. Se ele tiver 300... vai ter problema, porque ele vai ter metade dos homens para guerrear, não é verdade? Sim. Com a nossa imunidade é a mesma coisa. Se a gente, por exemplo, tem que ter de 600 a 800 de células CD4, que é responsável pela imunidade celular. Se ele tiver baixo disso, abaixo de 800, por exemplo, já começa a ter um problema. Mas, além disso, a gente tem que saber se o soldado está apto a lutar. Se a gente pegar um recrutinho de tiro de guerra, que entrou agora no tiro de guerra, o cara não sabe nem segurar uma arma direito, e colocar ele numa guerra, ele vai combater tão bem quanto um soldado profissional que está no exército há 10 anos? Não. Por quê? Ele não tem experiência suficiente. A função dele não está legal. Então, quando a gente vai avaliar a imunidade, a gente tem que ver quantidade e função. E o grande problema é que os exames laboratoriais, em geral, só mostram quantidade. A função são exames bem específicos que são mais problemáticos da gente conseguir fazer, mas que a gente consegue em algumas situações. Nossa, é interessantíssimo esse assunto. Ele é muito amplo, né? Se a gente fica aqui num podcast de 3 horas, a gente vai ter conteúdo para 3 horas, né? Mas vamos falar um pouquinho da candidíase, que é tão falada, mas tão oculta, às vezes, na mente das pessoas, né? As pessoas têm um pouco, talvez, de vergonha de se enquadrar. Como que ela se encaixa no panorama das infecções de repetição? Eu diria que a candidíase talvez seja o protótipo da infecção de repetição que vai incomodar pelo menos 30% das mulheres alguma vez na vida. 30% das mulheres, em algum momento, vão apresentar 2, 3 episódios seguidos de candidíase que vão dar coceira, que vão dar ardência, que vão dar incômodo para ter relação, dor, desconforto, pode ter um inchaço na vulva, a mulher fica desanimada, sabe? Algo que atrapalha muito a vida dela. E veja, 30%, 1 a cada 3. Isso aí é muito comum. Porque o grande problema da candidíase é que a mulher também não consegue bons tratamentos. Ela vai lá no médico, passa uma pomada, toma um remédio, melhora, daqui a pouco piora. Nesses casos, a avaliação da imunidade é essencial. Porque pode estar acontecendo alguma coisa errada com a imunidade dela que está levando ela a ter isso.
Tá? E pode ser desde uma imunidade baixa ou pode ser que ela esteja hiperreativa. Por exemplo, ela pode ter alergia à cândida. E ela tendo alergia vai atrapalhar para o organismo poder combater. Porque cada vez que ela tiver contato com o fungo vai acabar capturando o fungo ali na vagina e causando a coceira, a ardência, o incômodo. E o tratamento então, não resolve. Tipo, essa seria então a resposta por que algumas mulheres sofrem tanto com os episódios de candidíase e outras não. Tem algum a ver com essa resposta que você me deu? Porque algumas mulheres reclamam de sofrer muito com isso. E outras não. Ou, às vezes tiveram poucos episódios durante a vida e outras têm muitos episódios e não conseguem controlar isso. De fato, acontece? Exato. Tem muitas mulheres que podem ter problemas hormonais, mulheres têm problemas ginecológicos específicos, diabetes, alimentação inadequada. São diversas possibilidades. Todas essas possibilidades têm que ser estudadas. Você vai ter que fazer uma avaliação aprofundada, mas uma avaliação fora da casinha. Não basta colher um exame e ver se é cândida e mandar a mulher parar de usar calça apertada e tomar banho depois da relação. Isso daí todas as mulheres sabem que tem que fazer e mesmo assim a maioria não resolve. O que vai resolver é uma análise aprofundada para ver se a imunidade dela tem capacidade de responder contra a cândida. E se não tiver capacidade de responder, qual vai ser o tratamento a ser feito? Ou se é uma alergia. E se é uma alergia, qual o tratamento que vai ser feito? É uma situação que envolve mais o gênero feminino mesmo, o sexo feminino, né? As mulheres sofrem muito com isso. Homens podem ter também? Podem. Candidíase peniana, no meu consultório, pelo menos 2 a 3 casos por semana de homens queixando. Fica vermelho, fica doloroso, coça, solta um pouquinho de secreção. Aí você examina, procura uma infecção sexualmente transmissível, não é, trata como cândida, melhora. Dali uma semana, piora novamente. Esses homens têm que passar também por uma avaliação mais aprofundada. Só procurar o doutor. É só me procurar. Maravilha. Liga lá na clínica e agenda. Na verdade, você atende aonde aqui em Maringá hoje? Eu atendo na Avenida Carlos Borges, número 19. Tá? É bem ali no comecinho da Carlos Borges, na Praça das Antenas. Uma clínica que chama Qualivita. Sim. Qualivita. Então é só entrar em contato, viu, pessoal? Você que tem interesse aí, que está com algum probleminha, quer tirar alguma dúvida, marca uma consulta com o doutor. Vamos falar agora de imunoterapia, que é uma coisa que você vem estudando muito, né? A gente conversou bastante sobre isso. Eu queria entender, dá uma visão geral para a gente de como funciona a imunoterapia. A imunoterapia é uma maneira de fortalecer a imunidade do paciente utilizando os próprios agentes que estão agredindo. Por exemplo, existe imunoterapia para cândida, existe imunoterapia para infecção urinária, existe imunoterapia para infecção respiratória, existe imunoterapia para rinite, que não é uma infecção, é uma alergia. E sim, todas essas doenças podem ser tratadas pela imunoterapia. A gente estimula o sistema imunológico de uma maneira que é como um treinamento, como se fosse um treinamento de academia. Todos os dias a gente expõe o organismo a uma quantidade baixa do agente agressor. Lógico, isso é feito no laboratório, né? O produto, né, a imunoterapia é criado no laboratório, não tem risco nenhum, né? São proteínas dessas bactérias e fungos que são administradas tanto por injeção quanto por via oral, né, sublingual. Eu sou um fã da sublingual, eu não faço subcutânea, eu faço só sublingual. E a gente vai ensinando o organismo a se defender. E o organismo vai desenvolvendo a sua imunidade, vai estimulando para que, quando ela encontrar novamente aquele agente agressor, seja uma cândida, seja uma infecção urinária, seja uma infecção respiratória, ela saiba como combater e esse combate seja bastante eficaz. Para isso que a gente utiliza essa modalidade de tratamento. Sim. E continuando dentro do tema candidíase com a imunoterapia, quais são os prós e contras desse quadro para fazer imunoterapia com quem tem candidíase? Tem como tratar? Tem sim. A imunoterapia se baseia no estímulo da imunidade, então, por óbvio, a gente não vai tratar uma candidíase que acontece uma agora e outra daqui 2 anos com isso. Por quê? Porque o tratamento visa aquelas mulheres que têm 2, 3 episódios por ano, que aquilo incomoda. Certo? Porque provavelmente há alguma alteração na imunidade que está atrapalhando. Havendo essa alteração, a gente consegue corrigir com a imunoterapia. Certo? Esse seria um pró disso daí. Né? Ou seja, algo bom, algo favorável. Além disso, o tratamento ele pode ser até um tratamento definitivo.
Se a gente estimular a imunidade pelo tempo certo, em geral, com 6 meses a gente começa a ver os primeiros efeitos de forma mais intensa. E com 1 ano, a gente consegue garantir que o paciente vai ficar sem sintomas durante pelo menos mais 1 ano. Se usa 2 anos, pode ser que fique mais 2 anos. Se usa 3 anos, pode ser que você fique de 5 a 10 anos sem ter tantos episódios assim. Ou seja, é uma maneira de você fazer um tratamento que não vai ser tomado só quando você está doente. Você vai tomar como uma prevenção. É uma prevenção para uma infecção mais séria. As pessoas se preocupam muito... Tem pessoas que se preocupam com a saúde de fato, não importa o valor, elas vão cuidar da saúde, eles vão cuidar. Mas existem pessoas que, infelizmente, às vezes não têm uma condição financeira para fazer um tipo de tratamento desse. É uma dúvida minha, tá? Queria saber se é muito caro um tratamento, fazer uma imunoterapia, é muito caro para o bolso do paciente, tem níveis, existem medicamentos muito mais caros ou não, como que funciona? Essa é uma pergunta minha, porque eu falar bem sincero, eu sofro bastante com questão de rinite, com um monte de coisa. Então, eu só queria saber porque me interessou muito e realmente eu vou passar no seu consultório para a gente conversar. Maravilha. A imunoterapia ela é personalizada, ou seja, cada paciente vai ter a sua própria imunoterapia. Então, vai ser analisado o histórico daquele paciente, vai ser determinado o que vai ser prescrito e uma dosagem inicial, e essa dosagem vai aumentando com o decorrer do tempo, até que a gente chega numa dose de platô. Essa dose de platô, ou dose de manutenção, é uma dose que vai mostrar pra gente que o paciente está tendo o efeito que se espera da imunoterapia e que o paciente não está tendo efeito colateral, está bem, certo? Então, o valor é personalizado também de acordo com a situação. A gente pode falar em linhas gerais que a imunoterapia hoje é mais barato do que você ficar tratando qualquer dessas doenças todo mês. Por exemplo, quem tem rinite, às vezes está com o nariz obstruído, não dorme direito, não consegue se alimentar, perde treino, certo? Desenvolve uma sinusite, que é uma complicação de rinite. Quanto que vai ser um tratamento de sinusite? Nada, uns R$500. A imunoterapia é mais barata do que isso. É mais barata ainda? Então... Cara, olha só que incrível isso. Eu juro que eu pensei que poderia ser um tratamento mais caro, até porque... quantos anos que tem de estudo em cima da imunoterapia? Olha, ela é mais ou menos recente, tá? Desde 1911, ou seja, são 112 anos que se estuda imunoterapia. Isso para medicina é considerado recente? Nada, foi uma piadinha. Maravilha. E a herpes também pode ser tratado com imunoterapia? Pode. A herpes tem uma situação um pouquinho diferente. A herpes a gente sabe... Tá? E a gente coloca daí no mesmo balaio. Pessoas que têm imunidade baixa, sem ter muita quadro parecido, por exemplo, pessoa que tem sempre infecção urinária, pessoa que sempre tem candidíase, essas pessoas sempre sabem que sempre vão ter um tipo de doença. Aquelas pessoas que estão sempre ficando doentes, é sempre uma coisa diferente, às vezes uma infecção de pele, às vezes uma infecção de garganta. E nos casos de herpes, a gente daí faz uma estimulação inespecífica. A gente não vai pegar aquele antígeno específico da herpes, ou seja, não vou pegar o vírus da herpes e dar para a pessoa, porque isso daí não tem como fazer imunoterapia assim, mas a gente estimula com outros agentes que vão fazer um estímulo inespecífico. Ou mais ou menos o organismo vai entender como. Galera, tá tendo uma invasão, certo? A gente não sabe do que é, então vamos levantar todas as barricadas, porque tá vindo um invasor que a gente não conhece. E quando é um invasor que não conhece, ocorre um estímulo, e esse estímulo vem através da imunoterapia também, gerando aumento de fagócito, aumento de anticorpos, aumento de imunidade celular. E os pacientes costumam ter melhoras que são bem substanciais depois dos 3, 4 meses de tratamento. Então, realmente, para herpes, a imunoterapia é uma das principais indicações. Cara, o corpo humano é incrível, né? Eu particularmente, eu sempre quis fazer medicina, que eu não passei no vestibular. Uma piadinha nossa aqui também. Mas olha, você estava falando agora há pouco de imunidade baixa, pessoas com imunidade baixa também. Como que funciona a imunoterapia? Funciona para elas? Sim. A gente precisa ver quais são os fatores. Por exemplo, uma pessoa que está tomando quimioterapia, a imunoterapia vai resolver? Não, porque a quimioterapia é feita para reduzir a imunidade, né? A gente reduz a imunidade como um efeito colateral para poder matar uma célula neoplásica, um câncer que está acontecendo ali. A mesma coisa para as pessoas que têm reumatismos, que tomam medicamentos chamados imunobiológicos. Para esses, a imunoterapia não pode ser feita.
A imunoterapia vai ser para aquelas pessoas que têm uma saúde normal ou que tomam remédios normais no dia a dia, remédio para pressão, para diabetes, ou uma pessoa que já teve um câncer, já tratou e agora está em remissão, ou uma pessoa que já teve um problema mais sério, por exemplo, teve um Covid, ficou grave, ficou internado no hospital, saiu do hospital, está tentando recuperar e está ficando doente com frequência. Para essas pessoas, a imunoterapia vai muito bem. Por quê? A gente consegue estimular um sistema imune que tem a capacidade de responder ao estímulo, só que o sistema está meio atordoado. Então a gente consegue acordá-lo e fazê-lo responder a essas infecções. Por que a imunoterapia ela não é mais difundida no tratamento de infecções de repetição? Muito por desconhecimento dos médicos, certo? Por exemplo, eu discuti imunoterapia durante a minha residência 2 vezes. 2 vezes em 3 anos. É muito pouco, certo? E tinha uma única professora que fazia esse tipo de discussão. E o grande problema disso é falta de insumos de qualidade. Ou seja, existem diversos produtores de imunoterapia no Brasil, só que não funcionam. E a gente só conseguiu utilizar a imunoterapia que realmente fosse eficaz quando a gente conseguiu fornecedores que trazem, né, os insumos do exterior. E os melhores insumos hoje, ou seja, as melhores imunoterapias hoje, são as importadas dos Estados Unidos e da Europa. E utilizando a matéria-prima importada, a imunoterapia começa a funcionar bem. Então, isso é muito recente. Tá? Essas empresas aí estão no Brasil há menos de 10 anos. Então a gente consegue ver que os resultados começaram a funcionar, né, começaram a ocorrer com mais intensidade a partir do momento que os insumos ficaram bons. E agora a gente está caminhando para um próximo passo dentro do tratamento dessas infecções, que é prevenções que sejam eficazes e que o paciente possa realizar na sua própria casa, sem ter que ficar se deslocando, tomando injeção, sem ter medo se aquilo vai funcionar ou não. Algo que cabe no dia a dia da pessoa, né? É muito simples para você fazer imunoterapia, e com isso você consegue garantir que você não vai ter tantas infecções como você tinha antes. Olha, eu sofri muito na minha infância com bronquite, com renite. Eu tenho um pouco de bronquite asmática. A minha mãe, ela me levou em cada especialista, tipo... Eu, pequeno, maluco, que eu quero dizer, fui em médico naturalista, um que forneceu umas plantas lá, mas muita coisa. E eu percebi que com o tempo nós vamos criando uma certa imunidade a isso, né? E hoje eu não sofro mais com isso. É uma coisa que as crianças vão desenvolvendo com o tempo. E de fato funciona, né? Muitas pessoas que sofrem muito com isso, crianças que sofrem, adolescentes também, quando chegam à idade adulta, param completamente, outras pioram. O corpo humano é muito doido, né? Porque eu fiz alguns tratamentos, só que muitos não foram benéficos, nenhum praticamente. Foi mais o tempo mesmo e o estilo de vida que eu adotei para minha vida. Então, eu sou muito fã desse assunto. Quando a gente conversou a primeira vez lá, eu não entendia muito bem qual era a sua especialidade. Aí depois que a gente foi conversando, montando certo roteiro ali para nós conversarmos, eu olhei e falei, cara, esse assunto é interessantíssimo, não só para mim, mas para todo mundo. Porque se você pergunta para o Lucas ali, por exemplo, ele também sofre com isso, né? Então, vamos fazer um negócio online, ao vivo e a cores aqui. Por exemplo, o que você lembra que te desencadeia a crise de rinite e de bronquite? Ai, cara. Poeira. Roupa guardada, coisas. Coberta guardada. Tinta, cheiro forte. Cheiro forte. Eu não posso... eu lembro quando eu era criança que eu tinha que ter uma capa especial para o meu travesseiro, para o meu colchão. Isso eu sofria muito com isso. E era muito ruim, porque eu não podia dormir fora de casa. Muitas vezes eu queria dormir fora de casa, mas eu sabia que isso ia ser ruim para mim. Todo mundo dormia, menos eu, porque eu não conseguia. Ou se eu fosse dormir, eu tinha que levar o meu travesseirinho ali, mas eu tinha que me camuflar nele, porque senão eu ia ter um ataque ali de bronquite e renite. Pelo de animal, cachorro e gato. Cara, incrível isso, porque eu sempre tive alergia de gato e cachorro, né, que é o que a gente tem mais frequente em casa. Pet. Mas... quando eu comecei a ter cachorro, parou. Hoje eu abraço meu cachorro, beijo meu cachorro, não sinto nada. Agora gato, depende do local,
Depende de onde eu tô, eu quase morro. O porque gato é o pior. meu olho ele fica muito vermelho, demora um tempo, mas eu percebo que começa tudo mudar aqui. Eu começo a ficar com o olho queimando e o nariz. E mudança de tempo? Mudança de tempo também. Do frio pro quente ou do quente pro frio? O meu é do quente pro frio. Quando esfria, né? Quando esfria, mas eu amo frio. E eu tenho um outro probleminha também, eu não sei se tem a ver com o nosso assunto aqui, que é a urticária. E a minha urticária, a gente não sabe muitas vezes as causas, né? Minha alergista não sabe falar da causa, que a gente tem que fazer tipo O dossiê. O dossiê, né? Mas eu percebi que o meu é pelas temperaturas baixas. E às vezes úmidas e baixas. Que me desencadeia a urticária. Hoje eu tô com a urticária crônica, porque ela já tá há muito tempo. Só que ela pode parar e voltar. Ela começou aguda, depois ela... E só um adendo na nossa conversa que tem a ver alguma coisa com a imunoterapia pode ajudar? Pode. Pólen de planta. Eu vivo tomando bilastina. Primavera, quando começa... Aqui em Maringá, a gente tá falando pro Brasil e pro mundo inteiro, né? Aqui em Maringá, primavera, como uma cidade muito arborizada, começa a cair aquele pólen das plantinhas que fica grudado no carro. Isso daí tem muita gente que sofre. Você percebe que piora nessa época? Cara, eu nunca parei pra pensar nisso. Quando gruda o pé, que fica grudado. Eu nunca parei pra pensar nisso. Alimento? Pode... Alimento, creio que não. Teve uma vez que eu passei muito mal com camarão na praia, mas não teve a ver com alergia. Talvez era um camarão que foi mal limpo, que não estava limpo. E eu peguei um certo ranço de camarão. Faz bem. Por exemplo, isso aqui é como se fosse uma consulta. O que a gente faria agora para ti? Tá? Faria aquele exame chamado prick test. O que é? Aquele exame que você arranha a pele e vai ver a resposta dos alérgenos. Eu fiz tanto isso, né? E para que serve? Quando a gente faz, a gente prefere utilizar um dispositivo que é mais moderno, que a gente consegue fazer uma comparação entre os resultados. A gente compara os resultados um com o outro e vai vendo dentro do sintoma do paciente aquilo que dá mais intensidade com o exame. E a partir do exame a gente desenha uma imunoterapia específica para fazer, para você, manda formular ela em São Paulo, que é essa empresa que formula com agente importado. E a partir daí, você começa a utilizar. Você falou um negócio super curioso. Quando você começou a ter cachorro, sua alergia de cachorro melhorou. Exatamente. Sabe por quê? Você, sem saber, você treinou a sua imunidade contra... Eu meio que fiz uma imunoterapia. Você fez uma imunoterapia abraçando seu cachorro. Agora, se você pegar um outro cachorro de uma outra raça, provavelmente você vai ter crise. Não, mas olha só que legal. Eu acho que treinou tanto que não acontece isso. Nunca aconteceu. Porque o meu é aqueles malucão. É um que era para ser de raça, mas não é. O vira-lata é tudo misturado. Então, ele pode ter algumas proteínas que são comuns a várias raças e você acabou se sensibilizando a todas elas. Né? Então, e o mais legal é porque assim, a maioria dos meus amigos, amigas, namoradas que eu tive, tinham cachorro. E eu sempre tive um convívio muito bom com eles. Tipo, de abraçar, de beijar, de brincar. E nunca sofri com isso. Aí, o ano retrasado, eu tinha uma namorada que ela tinha 3 gatos. Incrivelmente, com esses gatos, eu não tinha crises de alergia. Eu não me lembro de ter episódios, porque era muito limpo. Gato já é limpo por só, mas o ambiente que ele vive também, né? E aí, sim, mas já existem episódios com gatos, assim, que inclusive esse ano aconteceram, que eu não quero lembrar, porque é muito ruim. O epitélio do gato... Se entrar um gato aqui no teu estúdio, dar uma volta aqui e sair, você vai ficar espirrando aqui durante 6 meses. É nada. Porque a pele do gato, ela fica no ambiente, é dificílimo de você tirar. Então, o gato é um dos piores. Sério mesmo? Mas, o teu caso, além de você ter o fato alérgico, você também tem uma rinite irritativa. Por quê? Virada de tempo, cheiro forte. Para você, imunoterapia ajuda, mas a gente vai ter que associar com outro tratamento. Só que assim, cara, em 6 meses... você vai ter uma melhora de pelo menos uns 60% dos seus sintomas. Com 1 ano, você vai ter melhora de pelo menos 80%. E você vai esquecer que você teve rinite algumas vezes. Pô, faz tempo que eu não tenho crise. Por que é? Por conta da imuno.
O doutor atende pelo plano? Vamos ter que ir lá, Lucas Salles. Vamos ter que ir lá para... Olha, a gente conversa depois. Olha, muito produtivo demais isso. Obrigado o adendo na nossa conversa. Exato. Mas vamos voltar aqui pro que interessa, de fato. Não, mas a rinite é uma das grandes... Todo mundo sofre, né, doutor, com rinite? Muito comum. 20 a 30% das pessoas têm algum tipo de alergia como essa que pode ser tratada, sabe? Mas a rinite é quem deu a origem ao tratamento imunoterápico inicialmente. A imunoterapia para infecções, ela derivou do tratamento da rinite. É muito importante também que as pessoas se atentem a isso, até por questões de limpeza no próprio quarto, às vezes. Você dorme mal porque seu quarto tá sujo, Exato. Cheio de roupa para lá e para cá. Isso junta uma poeira incrível, né? E eu sofri muito com isso já. Então, assim, eu sou bagunceiro, mas eu aprendi a ter disciplina nesse ponto porque eu sofria muito. E, assim, a preguiça às vezes também faz com que as infecções de repetição fiquem com muita frequência em você. Então, limpe sua casa, meu querido. Sua casa, esse é o caminho. Esse é o caminho. Voltando aqui para as infecções urinárias, as recorrentes, também pode ser tratado com imunoterapia? Dentre todas as infecções, a infecção urinária é a que mais tem resultado. E isso daí é mensurado com muitos resultados publicados em revistas científicas, isso aí já desde a década de 90. Dos anos 2005 até 2015, tem uma série de trabalhos, uma quantidade enorme de trabalhos, que mostram resposta de até 80% da melhora das infecções urinárias. O que eu te falo, Vinícius? Eu vejo paciente que está todo mês na minha clínica. Doutor, eu quero melhorar, eu estou com infecção, eu estou com ardência, eu estou com queimação, eu não aguento mais. E você faz um tratamento, faz outro, não responde. Quando você põe imunoterapia, espera ali o tempo dela agir, que é de 4 a 6 meses. O paciente fala, doutor, pela primeira vez eu fiquei 1 mês sem ter infecção. No outro mês fala assim, doutor, agora são 2 meses. Depois de 6 meses, doutor, tive uma infecção nesses 6 meses. Pô, mas teve uma ainda? Sim, a pessoa tinha 2 por mês, agora ela tem 1 a cada 6 meses. Ou seja, isso é incrível. Melhorou demais. A pessoa recuperou qualidade de vida é outra. A própria qualidade de vida. Então, para as infecções urinárias, é a modalidade que mais responde, e todas essas daí com pesquisas científicas sérias mostrando esse resultado. Tem um grupo da Espanha que é muito forte nisso e a gente se baseia nas medidas que eles utilizam para fazer a imunoterapia hoje aqui no Brasil. A gente estava falando sobre umas doenças respiratórias, no caso como rinite, bronquite, né? Se enquadra, né? E eu mesmo, falando de qualidade de vida, eu fico muito incomodado com uma situação que eu preciso tomar bilastina todo dia. Praticamente 24 horas. Isso que você falava que a tua alergia você nunca mais teve, né? Não, eu nunca tive a alergia, o meu é pela urticária. É tudo, a genética ela é liga. Não, mas pela urticária, se eu fico sem tomar... já passou 48 horas sem eu tomar bilastina, por exemplo, que é o medicamento é o Alectos, né? Sim. E é um medicamento caro, inclusive, mas eu tomo por conta da urticária. Não é nem por conta de rinite, algo respiratório, graças a Deus. Mas o que acontece? Esse negócio falou da qualidade de vida do paciente, que ele ficou 2, 3 meses sem ter episódios. Cara, isso é incrível, porque se às vezes eu saio, olha só, já aconteceu comigo, de eu sair para ir tomar um chopp, dar uma volta, ir numa festa, até mesmo na academia, e lembrar que eu não tinha tomado o remédio. Aí, ferrou. Estragou a sua noite. Estragou, porque eu tenho que voltar em casa ou passar numa farmácia, comprar. Então eu sempre carrego comigo hoje, mas quando eu esqueço, parece que é só você lembrar. O organismo fala assim, então peraí, então. Toma o negócio. E vê. Isso é uma coisa, o corpo humano é incrível porque ele é capaz de fazer isso com você, né? E a genética é a mesma. A genética da urticária é a mesma da infecção, a mesma da rinite, a mesma da asma. E quando, por exemplo, um paciente tem muita queixa de rinite, mas ele também tem a bronquite, a asma, ele também tem a urticária, quando você faz a imuno para rinite, a asma fica mais leve, a urticária fica mais leve. Você acabou de responder minha pergunta aqui, ó. Com a imunoterapia pode ajudar a prevenção de infecções respiratórias recorrentes. Além disso, né? Por exemplo, sinusite. Já deve ter ouvido falar de gente que tem sinusite de repetição, ou gente que está com dor de garganta todo mês, tomando antibiótico todo mês e não melhora.
A infecção urinária é um exemplo de infecção que ela é recorrente, assim como a infecção respiratória é um exemplo de infecção recorrente, que a gente pode fazer um tratamento. Tem uma formulação de imunoterapia que você coloca as bactérias mais comumente causadoras de infecção respiratória. Coloca os estreptococos, coloca o hemófilos, coloca o estafilococcus aureus. E com isso você dá aquela estimulada que às vezes é o que está faltando para prevenir essa infecção para o teu doente. Óbvio. Tudo isso dentro de um contexto. Tem pessoa que vai se beneficiar, tem pessoa que a gente sabe que não vai se beneficiar. Por isso que tem que ser feita tudo dentro de uma consulta médica e com uma formulação especializada e personalizada. Não é uma formulação, não vou dar a mesma sua para qualquer outra pessoa. Porque você é você. A formulação do Vinícius é diferente da formulação do Lucas, que é diferente da formulação do Paulo. Cada um tem isso de maneira personalizada. Você falou que a rinite não é uma doença infecciosa, né? Mas também tem algum tipo de tratamento para uma imunoterapia para essas doenças que não são infecciosas, como a rinite, por exemplo? Para as doenças alérgicas. A imunoterapia de doença infecciosa derivou da imunoterapia para doença alérgica. Só que o estímulo é um pouco diferente. Enquanto a gente está estimulando a imunidade para ela desenvolver mais resposta, no caso da alergia a gente está fazendo a dessensibilização. E tem sempre a história daquele imperador romano, Marco Aurélio, que ele tinha medo que matassem ele envenenado por cicuta, que era um veneno. E todo dia ele tomava uma gotinha de cicuta. Aí quando tentaram matar ele, ele não morreu e ele matou os caras que tentaram matar ele. A imunoterapia faz isso. Ela dessensibiliza. Eu vou despertar para o teu organismo aquela sensação, pô, esse negócio, eu tô sendo exposto a isso todo dia, mas isso não está me fazendo mal. Eu posso baixar as minhas guardas e evitar de ficar disparando sintoma alérgico, de obstrução nasal, coriza, coceira na pele. É aquele famoso ditado, né? O que não te mata, te fortalece. Não te mata, te fortalece. Cara, é incrível. O corpo humano é incrível, de verdade. Você faz algum tipo de tratamento de imunoterapia? Sim, a gente tem imunoterapia lá na clínica, né? Na verdade, a gente... Não, você tem... se eu faço... Você toma algum... Eu tomo. Você faz o tratamento? Eu tomo. Quanto tempo leva um tratamento de imunoterapia em média, assim? Vamos fazer um negócio diferente? Vamos. Eu trouxe ela aí. Lucas, nada. Traz pra gente a imuno aí. Vou mostrar pro pessoal. Você deixou com ele, ele não me falou. Pô. Não, Ô, louco. Você chegou atrasado? Cheguei atrasado. Aí, ó. Pega lá. Ele foi pegar pra mim. Olha só que interessante aí. Aqui, vamos lá. Essa aqui é a nossa imuno. Joga na dele aqui pra ele mostrar. Dá um zoomzinho aqui. Ó. Essa aqui é a nossa imuno. E ela... Qual que é a finalidade dela? A finalidade é estimular. Eu tomo todo dia, desde a época do Covid, eu decidi tomar. Eu não tenho nenhum problema de saúde mais sério, mas eu quero fortalecer as minhas defesas. Você falou que você prefere a sublingual no começo, que a subcutânea. Tem algum tipo de reação diferente ou às vezes até de absorção? Tem. A gente pode comentar logo na sequência sobre isso daí. Mas, ó, essa aqui é a sublingual. Facilidade. Eu dou para o paciente, ele aplica na casa dele. Pronto. Na hora que ele quer. A subcutânea, o paciente vai ter que ir toda semana na clínica tomar injeção. E, quando ele estiver numa fase que ele estiver bem, uma vez por mês. Mas, assim, para um paciente que mora em outra cidade, ele vai ter que vir todo dia para Maringá. E outra coisa, a vida acontece. Mas ele mesmo não pode aprender a administrar, até por conta da agulha, né? Não... Mas e também tem um problema, o risco de reação alérgica. Sim. Pode ocorrer uma reação alérgica por ser uma injeção. Essa aqui, quando dá alguma reação alérgica, o paciente reclama que o lábio começou a coçar um pouquinho só. Só isso. E eu pedi para ele pegar para mim porque ela fica na geladeira. Ela fica armazenada na geladeira. Ela pode ficar algumas horas fora, não tem problema. Então eu trouxe de casa, tal, deixei ali. E vou mostrar para vocês como é que aplica. Ó, a gente tira essa tampinha, certo? Eu sou destro, então... No caso o que tem nessa substância aí? Tem um estimulante de imunidade inespecífico. Aquele que a gente usa para herpes, aquele que a gente usa para aumentar a imunidade geral, certo? É essa que eu pedi para formular para mim. Minha esposa, por exemplo, ela tem rinite. Então, eu faço uma de rinite para ela, que é formulada especificamente para os problemas de alergia que ela tem, né? E ela fica na geladeira, guardadinha. Aí você chegou o momento de você fazer seu tratamento. De manhã, certo? Eu puxo meu lábio e aplico entre o lábio e o dente. Assim, ó. A mucosa mesmo.2, 3 gotinhas. Tá feito. Acabou, tá feito. Prático. Eu não posso engolir, né? Não posso engolir por 3 minutos, porque ele tem que ser absorvido na minha boca.
Tem que deixar. É mucosa, né? Na mucosa. Na mucosa da boca. E nesse momento que eu tô sentindo o paladar, o gosto dela, né? Guarda pra mim, Lucas, por favor. Tem gosto do quê? É um gosto entre o doce e o amargo. Porque ele tem os produtos ali para manter a formulação. E nesse momento ela está dissolvendo aqui na minha boca e está ativando as chamadas células dendríticas. E ela vai grudar na mucosa da minha boca e ela vai começar a disparar estímulo, certo? A imunidade acorda. Está entrando o invasor. Lógico, um invasor controlado, não vai causar doença, mas eu estou enganando a imunidade fazendo ela ir para academia. Eu estou fazendo a minha imunidade fazer o bíceps dela. Para quê? Para ela crescer e ficar forte. Tem algum efeito colateral? Quanto a reações adversas, assim, qual são as mais comuns? Vamos falar da sublingual, que é que eu uso mais. Tá? A subcutânea tem uns outros efeitos, mas como a gente não faz aí, eu prefiro até não comentar para não confundir. A sublingual, dependendo da dose, ela pode soltar um pouquinho o intestino. Certo? Pouca coisa, sim, é raro acontecer. Tá? Depois de 2, 3 minutos, o que eu faço? Eu engulo, já passou o tempo, né? E agora ela vai passar pela minha garganta e ela vai começar a ser absorvida na minha garganta, certo? E nessa questão que ela desce para a garganta é o que ela pode causar a diarreia. Se o paciente estiver muito incomodado, ele pode cuspir imunoterapia depois de 3 minutos. Por quê? O efeito que ela tinha que fazer na boca, ela já vai fazer. Vai perder um pouquinho de potência? Muito pouco. Pode acontecer um pouquinho de coceira, certo? Aqui no lábio. Quando o paciente é muito alérgico, certo? Isso aí mais para imunoterapia por rinite, e só. Tá? É um estímulo bem suave e a gente vai aumentando a intensidade dele desde o começo. Se a gente começa com potência máxima, em alguns casos dá para fazer, principalmente quem é alérgico, os efeitos colaterais aumentam, mas também não é nada que vai levar você para um hospital para ter que tomar uma injeção nem nada. Certo? É algo que você consegue manejar muito tranquilamente. Quanto a efeito colateral, a gente fica super tranquilo. Tem algum tipo de pessoa ou condição em que a imunoterapia não é recomendada porque é perigosa para essa pessoa, para a condição dela? Existe algum tipo de restrição nesse ponto? A gente restringe alguns públicos. Primeiro, criança com menos de 2, 3 anos. Certo? A idade é importante a gente analisar porque a criança com 2, 3 anos está formando o sistema imunológico ainda. Se ela for uma criança muito alérgica, dá pra gente considerar fazer, mas assim, é o caso de exceção, tá? Em geral, a gente vai fazer bem imunoterapia a partir dos 3, 4 anos. E não tem limite de idade a partir daí. Posso fazer até num super idoso de mais de 100 anos, tá? Outras situações, gestante. Se a mulher descobriu que está grávida, ela não vai começar a tomar imunoterapia, certo? Vai ter que esperar o final da gestação. Mas se ela já toma e engravida, pode manter. Pode manter, porque não tem problema nenhum. Mantendo, porque ela já está sob aquele estímulo. Mas assim, algum estudo, por exemplo, digamos que a moça esteja grávida, gestante lá, e foi feito alguns exames no feto e possui algum tipo de perigo ali. Ela tem que parar imediatamente. É feito esse estudo também, esse tipo de tratamento, de exame para saber se o feto está em condições também, porque a imunoterapia mexe com a imunidade. A imunidade. Então, às vezes, um feto onde está se desenvolvendo ali tudo, pode ocorrer algum tipo de problema. Eu evito fazer em gestante e quando a gestante descobre, a gente analisa se vai manter ou não. Em geral, não mantemos, porque não é nenhuma situação que leve risco de vida e tudo mais. Mas é mais por um cuidado, né? Gestante a gente evita até água, né? A água em excesso em gestante faz mal. Imagina remédio, né? Outras situações, paciente que está tomando imunobiológico porque tem uma doença reumatológica, o imunobiológico serve justamente para você dar uma baixada na imunidade. Por quê? A doença reumatológica, lúpus, artrite, em geral, é um eixo da imunidade que está disparando demais. Se esse eixo for estimulado, eu vou piorar a doença autoimune. Então, para quem tem doença autoimune, tipo lúpus, artrite reumatoide, espondilite anquilosante, não faço, certo? A pessoa tem artrose no joelho. Não, artrose é desgaste, é pelo tempo, é por ter usado mal o joelho, pode tomar imunoterapia sem problema nenhum. E é só isso. É basicamente essas situações. Lógico, a gente analisa caso a caso, a gente vai indicar para aqueles pacientes que estão mais aptos a tomarem a imunoterapia e fazer uma indicação muito precisa de acordo com o que a gente vê na consulta. Olha, esse assunto é um assunto amplo, né? Muito amplo. Mas eu queria te perguntar, que a gente está chegando no final do nosso bate-papo. Pois é.
Infelizmente, né? Mas eu queria te perguntar se tem alguma experiência em particular que foi muito marcante para você na sua prática médica, na sua carreira. Cara, eu posso te falar um caso de uma paciente que eu tive, que mora numa cidade próxima daqui. Ela sabe que eu tô falando dela, ela vai assistir, né? Ela era uma menina que fazia faculdade, tinha um namorado que abusou dela, e a partir daí ela adquiriu uma doença chamada herpes genital. Meu Deus. E foi uma relação que não foi consentida, ela não queria, o cara quis, apesar de ser namorado, e no final ele fez barbaridades com ela. Depois, durante o relacionamento, ela se livrou dele, hoje ela tá... Graças a Deus se livrou, né? É. E ela vinha comigo numa crescente, que ela precisava melhorar dessa herpes, não melhorava. Com episódios praticamente semanais. Ela acabava um episódio, um tratamento, ficava bem 2, 3 dias, uma semana, tinha um outro caso. Ou seja, ela estava emendando episódios. E isso estava afetando muito a qualidade de vida dela. Ela não podia usar uma calça, porque doía. Ela não podia ter relações, porque incomodava. Ela tinha vergonha. A autoestima dela piorou. E ela, inclusive, tentou o autoextermínio. Meu Deus do céu. Vamos usar extremo para não usar outro. Exatamente. E esse caso chegou nas minhas mãos, né? Atendi ela. E ela foi uma das primeiras pacientes que eu comecei a fazer imunoterapia. Ainda muito inseguro. Isso já faz uns anos. Ainda muito inseguro se eu deveria fazer ou não. Mas ela já tinha tentado de tudo, mesmo comigo. E eu propus, vamos nessa. É uma tentativa. E se não for essa, não tem mais nada que ser feito, né? Já tinha feito a avaliação de imunidade dela, não tinha nada que pudesse ser corrigido, mas a questão é que ela tinha um herpes de repetição. E ela começou a fazer imunoterapia e foi no meu aniversário. Ela me ligou pedindo para falar comigo, né? Eu normalmente não atendo ligação assim que não seja paciente de hora marcada, só se for uma urgência, né? Mas como eu conhecia ela e pela essa história, eu atendi ela e falei assim, doutor, lembrei que hoje é seu aniversário, ela deve ter visto no Facebook, e eu queria te falar que o senhor que me deu um presente, porque hoje completa 3 meses que eu tô sem a crise de herpes. Ela já estava com 6 meses. Que incrível isso. E ela reduziu dessas crises que eram praticamente semanais para 1, 2 por ano. E hoje já faz 2 anos que ela não se consulta comigo no consultório, porque ela não tem mais crises. Que maravilha. E ela só manda mensagem para agradecer, né? E por essa questão do aniversário aí, de vez em quando ela me manda um presentinho, um mimo, por conta disso. Maravilha. Hoje ela tá casada e tá com filho e tá tudo certo. Cara, olha só, você viu, né? Palmas para isso. Palmas pro doutor, palmas pra moça, tá se cuidando. Ela acho que ela vai assistir essa entrevista aí. Olha só, arrepiou, tá? Porque a gente tem que se colocar no lugar do próximo também, né? E, sendo assim, eu gostaria que você deixasse um recado, né? Para as pessoas. O que você quer que elas levem para casa ou agora que está assistindo a gente? Qual tipo de recado você quer deixar para as pessoas que assistiram o nosso podcast aqui? Muito provavelmente, se você assistiu a gente até o final, é porque você já sofreu com isso ou você conhece uma pessoa que você gosta, que você ama, sofre com isso e você sabe a luta que é para tratar essas infecções de repetição. Se esse é o teu caso, procura a gente, porque a gente vai ter uma visão diferente do que você vai encontrar por aí. Tá? E talvez a imunoterapia e outras medidas possam ajudar para resolver essas questões de candidíase, herpes, infecção urinária, infecção respiratória ou outras infecções recorrentes que te atrapalham, que te incomodam, que reduzem tua qualidade de vida. Procure a gente. Talvez a gente tenha a resposta para solucionar teu problema. Maravilha. Pessoal, antes de encerrar, queria deixar aqui o seu Instagram também para o pessoal poder entrar em contato, ver os endereços, ver suas redes sociais também, porque ali você faz também muito conteúdo, né? Para as pessoas tirarem dúvidas. Você faz algum atendimento online também? Sim, a gente faz atendimento online, tratamento online. Todos os meus contatos você consegue através do Instagram. Lá no link da bio você tem o meu site. Ali você consegue agendar a consulta. E meu Instagram é @infectologista_Luiz_Jorge. Maravilha. Bem simples. Olha, hoje nós tivemos um papo que, eu falo para você, esse papo aqui poderia durar 5 horas
tranquilamente. E nós vamos repetir isso, tá? Porque é incrível. Vamos voltar aqui para fazer mais conteúdo sobre, tirar dúvidas, fazer um ao vivo que as pessoas podem interagir com a gente ali naquele momento, tirar dúvidas, tudo. Eu queria te agradecer demais, doutor, tá, por ter vindo aqui. Esclareceu muitas dúvidas minhas e com certeza de todo mundo que assistiu e todo mundo que ainda vai assistir. Queria te agradecer demais, foi incrível o nosso papo, de verdade. E espero que você volte aqui, tá? Maravilha. Pô, eu agradeço o convite aí e vamos para uma próxima. Vai dar certo. Gente, muito obrigado. Você que ficou aqui até agora, joga naquela ali, ó. Muito obrigado, tá? Eu sou o Vinícius Moreto, tô aqui com o Dr. Luiz Jorge, infectologista e mestre em doenças infecciosas. Você que assistiu, muito obrigado e até a próxima. Falou e... Fomos! Fomos! Valeu, galera!